Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa. Como sempre, venho trazendo temas relacionados à nossa religião de Umbanda. E semana passada eu fiz um vídeo falando sobre os pontos riscados, como identificar os pontos riscados dentro da Umbanda. E eu percebi que o vídeo está ficando longo, então a gente vai dar continuidade aqui nesse vídeo. Vamos dar continuidade nesse assunto. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica aqui em cima, que aí você já vai ver o primeiro vídeo, tá? Para você entender esse segundo vídeo, a segunda parte. Então clica aqui em cima, você já vai lá, assiste o primeiro vídeo, e aí você volta para esse vídeo e dá continuidade, tá bom? Para quem já assistiu o primeiro vídeo, então vamos dar continuidade aqui, na identificação dos pontos riscados. Logo depois de quê? Da vinheta. É isso aí. Bom, como você está sempre acompanhando a gente, eu simplesmente só tenho que agradecer de coração. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, clica no sininho para que você seja notificado toda vez que o vídeo for pro ar, e se também seja membro do canal, seja um contribuinte, ajudando o canal aí com pequenos valores todo mês. E deixe o seu like aí já, logo de cara, para você não esquecer no final do vídeo, tá bom? No final do vídeo, se você gostou, deixa nos comentários o que você achou, deixa sua crítica, sua sugestão, sua pergunta, que a gente, com o tempo, a gente vai analisando e vai pegando todos os seus comentários que você vai deixando aí para fazer outros vídeos melhores ou respondendo perguntas e dúvidas relacionadas à nossa religião de Umbanda. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Recapitulando, nós falamos sobre pontos riscados, a identificação, né, alguns símbolos que são colocados ali que vai identificar qual é o poder do orixá. Nós falamos também que a entidade também pode colocar algumas ferramentas, né? E aí a gente vai continuar a partir daí. Preto Velho muitas vezes coloca ali seu cafezinho, coloca ali a vela, coloca ali o terço, o rosário, o fumo, né? O cachimbo, algumas pedras também que são consagradas. Tudo que vai no ponto riscado é consagrado, tá? Pela própria entidade. Então, não se pega nada e coloca ali por colocar, isso vai da entidade. Alguns médios em desenvolvimento têm um medo de errar, tá? Mas eu garanto para você que o ponto riscado, ele praticamente começa muito simples e ao passar do tempo pode ser que vai se completando, né? Vai sendo mais complexo, mas isso é conforme o seu desenvolvimento. Tá? Ter paciência, vai um símbolo, dois símbolos, depois um outro símbolo, aquilo tudo vai ajudando você a compreender que ali tem uma força do orixá, tem a força de cura, força de desobsessão, né? Depois você vai agregar também algumas ferramentas, no caso do caboclo pode colocar uma erva, uma samambaia, pode colocar de repente qualquer ferramenta que representa aquele caboclo manifestado, tá bom? E assim como o baiano também pode colocar o coco, tá? Coquinhos também, tá? Toda a linha de trabalho, ou herê, por exemplo, pode colocar muito doce, balas, espalhar as balas pelo ponto riscado. Então essas ferramentas, esses elementos, positiva cada vez mais aquele ponto riscado. É importante saber disso. Mas o exagero também pode estragar, pode muitas vezes complicar, tá bom? A questão do ponto riscado ali na força que o guia traz para o propósito de trabalho, que já não é mais um propósito de identificação, que nós não falamos no vídeo anterior, geralmente esse ponto ele pode ser modificado durante os trabalhos ou a cada trabalho. Então não se apegue tanto a um ponto riscado padrão. Tá? Ele tá trabalhando. Isso vai depender da casa também. Se a casa permitir que a entidade faça isso, né? A entidade vai fazer. Se a casa não permitir, a entidade não vai fazer essa mudança. Tá? Lembrando que a entidade ela respeita as doutrinas internas de cada casa. Então ela vai atuar dentro daquilo que foi organizado para aquela estrutura religiosa. Tá? Ela não vai mudar o que foi colocado no terreiro como regra. Ela não vai mudar. Ela não vai dizer que aquilo está errado. Ela vai agir respeitando conforme as doutrinas internas daquele terreiro, tá? Então, muitas vezes um terreiro permite que a entidade possa mudar o ponto. Ela pode mudar o ponto conforme o trabalho vai sendo executado ali. E a cada gira também, tá? E algumas ferramentas, elementos também podem ser substituídos, dependendo da força. Então, para isso, você precisa de muito desenvolvimento, vivenciar muito com guia,
e deixar que ele fale na tua cabeça, através da intuição, deixar que ele peça e explique para você. Tá? Olha, essa ferramenta, esse elemento, eu quero que você coloque ali, porque isso vai agregar uma força de amor. Quero que esse elemento, essa ferramenta seja colocado no ponto riscado, porque isso vai ajudar na desobsessão, na proteção, né? No descarrego e assim por diante. Tá? Então nós temos aí, eu já vi muitos pontos de preto zero que são colocados água, com arruda, alfazema. Tá? Então esses elementos vão ser colocados conforme o desenvolvimento e o passar do tempo. Quanto mais afinidade você tiver com o guia, quanto mais você reconhecer quem é este guia para você, tá? Quanto mais este guia se torna para você mais amigo seu, mais companheiro seu, você tem aquela afinidade com ele, você consegue ouvir, ter a percepção, mais claro vai ser o ponto riscado também para você. Tá bom? A questão das velas e a cor das pembas, né? Então nós utilizamos muito a pemba branca, ela é padronizada, ela é universal, você pode usar a pemba branca para qualquer ponto. Mas, dependendo da função, dependendo do objetivo, o guia pode utilizar uma pemba de uma determinada cor. Tá? Então nós temos a cor verde, vermelha, azul, a cor preta, nós temos roxa, nós temos pembas de várias cores, porque dependendo da cor que o guia vai utilizar, ele vai atuar em tal poder, em tal força, tá? Amarela, tá? Então dependendo, isso vai muito de casa para casa. Eu trabalhei numa casa de Umbanda onde os pontos riscados eram feitos só com pemba branca. Hoje, na tenda Pai Benji Aruanda, onde eu sou dirigente, a gente já utiliza pembas de várias cores. Dependendo da atuação, o guia vai pedir uma pemba de tal cor, a gente já entrega, tá ali, e ele vai riscar o ponto com aquela cor para agregar mais uma força, tá? As velas também, elas são utilizadas como padrão, as velas brancas. A quantidade de vela é o guia que determina, tá? Então, se ele tem ali um ponto riscado, ele vai utilizar uma vela, tá certo. Se ele vai utilizar 3 velas, tá certo. Mas se ele vai utilizar 7 velas, tá certo. Ah, é uma vela de cada cor? Também tá certo. Mas entenda que a vela ela tem um propósito de ativar, através do fogo, esses símbolos. Tá? Aquilo que foi colocado no ponto. Aquilo que o guia desenhou ali, né? É uma psicografia do guia. Então ele colocou ali no ponto, ele fez a sua grafia, montou, colocou os elementos e vai ativar. Para ativar esse ponto riscado, ele vai utilizar o elemento fogo, que no caso a vela. Quantas? Aí é a entidade que vai determinar isso, tá bom? Algumas casas, por exemplo, não utiliza tantas velas nos pontos riscados, mas isso vai ter que ser estudado em cada casa. Tá bom? A casa que você frequenta, você pergunta, você fala, eu vi na internet, isso é possível ser feito aqui? Se ela falar, não, não é possível, então siga o que a casa orienta. Mas é claro que os pontos riscados podem agregar uma ou mais velas e as cores também podem variar conforme a atuação daquele momento que o guia quer trabalhar, deseja trabalhar e vai trabalhar. Tá bom? Então é uma magia do ponto riscado e a magia também do fogo sendo ativada, e ali ela ativa esses elementos, essas grafias, esse ponto de força, este portal. Ativou, pronto, deixa o guia trabalhar. Tá bom? Você viu um ponto riscado, mas não conseguiu identificar os símbolos. Não tem problema. Eu sou médium, mas não estou incorporado. Eu estou vendo o ponto. Tá? Como é que eu faço então para identificar? Senta ali de frente com o guia. Na hora que tiver a oportunidade, pergunte, manda ele falar um pouquinho sobre o ponto que ele riscou. Ele vai contar uma história. Tá? Ele vai contar tudo que logicamente que dependendo conforme for a necessidade daquele momento, conforme for que o guia achar necessário explicar. Então ele vai falar para você e vai explicando. Essa é a grande sacada dentro da Umbanda, né? É você aprender dentro do próprio terreiro, porque eu falar para você, o Alex falou assim que a linha curva significa polaridade e o guia fala que a linha curva representa outra coisa. Pronto, quem está certo, quem está errado? Eu estarei sempre errado, o guia estará sempre certo. Então, identifique-se ali que o desenho, né? E pergunta para o guia, me explica, pai, o vô, o caboclo, o que um ponto do senhor representa. Ele pode falar para você, olha, ele representa a minha identidade, ele pode representar um ponto de força que eu estou trabalhando na linha de cura. Isso que é o mais importante, porque pode variar de casa para casa.
Tá bom? Então, isso eu acho que é importantíssimo você saber que a informação tem que vir direto da fonte, que é o guia, tá incorporado. Se eu sou médico, estou incorporado e não sei, então tenho paciência, não saio riscando ponto de qualquer jeito, tá? Deixa o guia avisar o momento certo para que ele possa firmar ali o desenho, a grafia e te explicar isso. Ele te explica, ele põe isso na tua cabeça, tá bom? Então, foi isso. Acho que completa já o vídeo anterior, mas esse vídeo a gente consegue completar um pouquinho sobre a questão dos pontos riscados e como identificar também, tá bom? A gente poderia falar aqui de vários símbolos, mas isso vai determinar, quem vai determinar esses símbolos, a simbologia é a doutrina interna de cada casa, tá? Lá no vídeo anterior eu dei uma dica, eu falei, olha, se você vê ali uma cruz, por exemplo, um cruzeiro das almas, são símbolos de Obaloaê, de Omolu. Se você vê um sol, por exemplo, pode representar Oxalá. Você vê um coração, pode representar Oxum. Tá? Em algumas doutrinas, o sol pode representar também Oxum. Tá? É essa a questão. Você vê o símbolo, você pode... ele já vem na linha de Oxum. Mas se você perguntar para o guia, ele pode falar que aquele símbolo representa Oxalá. Tá? O machado a gente sabe que representa o Xangô. A espada pode estar representando tanto o Yansan quanto o Ogum, olha lá. Tá? Então a gente não pode determinar que aquele símbolo que foi feito ali é o Ogum ou Yansan. Mas a gente sabe que o raio, muitas vezes, é representado também por Yansan, tá? E Xangô também. Então tem muitos símbolos que são colocados ali nos pontos riscados para que a gente possa identificar, a gente pode até chegar perto da identificação. Mas para concretizar essa informação é perguntar para o guia. Olha, pai, esses símbolos aqui representam qual orixá? Ele vai te falar, tá? Esse desenho aqui representa qual função, qual objetivo? Ele vai falar, pode ter certeza. As ondas, né, onde que tá o próprio guia desenha as ondas, então ele pode vir na vibração de Iemanjá. E outro trabalho, ele mudou tudo. E agora? Ele está trabalhando em vibração de outros orixás também. Então o guia ele pode trabalhar na vibração de todos os orixás, mas na sua identificação, no seu ponto de identificação, é que ele vai identificar qual a linha que ele vai representar, tá? Então ele pode estar riscando ali símbolos que representam o orixá Ogum e o outro símbolo que vai representar o Iemanjá. Fechou o círculo, ele vai falar, este é o meu ponto riscado. Esse ponto riscado representa a força de Iemanjá, a força de Ogum. Eu venho na linha de cura ou na linha de limpeza, desobsessão, ele vai falar, tá? O meu nome, a minha falange, a falange pela qual eu venho representar é caboclo, e assim, assim, assado, né? E aí você, pronto, já fechou o círculo, aí você tem a identidade. Esse ponto não muda. Não muda, tá? O que pode acontecer, como eu falei no vídeo anterior, ele não ter que riscar todos os trabalhos o mesmo ponto. Ele pode já nos próximos trabalhos, quando estiver atendendo, quando a casa permitir o atendimento, ele pode modificar esse ponto devido à atuação daquele dia. Há um trabalho naquele dia que você percebe que a energia está pesada, que vai vir muito problema de cura, problemas de pessoas doentes, e aí você vai perceber que as entidades vão começar a riscar pontos na linha de cura, tá? Na linha de cura espiritual, cura física. Se você percebe que a gira está com a energia pesada porque está vindo muita gente obsediada, que a presença de espíritos que precisam de ajuda, então vai ter muitos guias que vão riscar pontos com símbolos que vão representar a desobsessão e a limpeza. Então, temos aí muita informação que podemos obter através direto da fonte, através do guia, tá bom? Então, fechou mais um vídeo aí sobre pontos riscados. Eu acho que deu para falar uma forma simples e clara. Dá para se aprofundar cada vez mais, mas a gente tem que respeitar as doutrinas internas das casas, dos terreiros, a forma de cada pai ou cada mãe ensinar seus filhos, tá? A gente dá o primeiro pontapé aqui, criou curiosidade. Aí no terreiro pergunta para o pai, pergunta para a mãe, que eu tenho certeza que ela vai te explicar muito, muito melhor que eu aqui, tá bom? Assim é com meus filhos, né? Na tenda, lá onde eu sou dirigente, às vezes o médium pergunta, eu tenho que explicar.
E aí eu explico da minha forma, dentro da minha doutrina. Aqui, o que eu procuro não fazer é impor a minha doutrina, tá? Eu abro um leque e deixo com que vocês decidam o que é melhor para vocês. Então é isso, pessoal. Gostou agora do vídeo? Mantém seu like aí pra gente. Deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, seja membro do canal, não se esqueça de clicar no sininho. Vamos aumentar nosso número de inscritos, né? Vamos aumentar nosso canal, vamos fazer nosso canal subir, crescer cada vez mais aí. E eu deixo aqui minha imensa gratidão a cada um de vocês. Muito axé hoje e sempre. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá!